O Gato Gil, tá gravando? Da outra vez eu perdi 1 hora e meia de vídeo, porque não gravou direito. Sou incompetente. Vai ficar sem ração. Olá pessoal, tudo bem? Professor Thiago de novo, tentando fazer um vídeo. Eu ia dizer que é a terceira tentativa, mas já é a quarta, porque a terceira deu errado, né, Gato Gil? Então vamos tentar fazer essa. O áudio da outra ficou muito ruim, mas já serviu de um ensaio também para tentar tornar um pouco mais dinâmico, e a ideia é tentar realmente, na medida em que outros vídeos se sucederem, fazer com que eles sejam um pouquinho melhores tecnicamente. Já estão comprando uma aparelhagem aí para dar uma ajudada, para melhorar um pouco. A fachada aqui isso não tem como melhorar, obviamente, mas a dinâmica também tende a melhorar, enfim, na medida em que eu me familiarizar com esses recursos, né? E o vídeo de hoje é sobre a Revolução Russa, que foi o último tema que nós trabalhamos em aula. Lembrando, o público-alvo desses vídeos são os terceiros anos dos cursos técnicos em agropecuária do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Então, eu dialogo, obviamente, com quem de alguma maneira já viu isso, mas é certo que isto é aberto a quem quer assistir e possa tirar algum proveito desses vídeos muito modestos, muito incipientes, muito amadores, pelo menos ainda, né? Então, sobre esse tema da Revolução Russa, obviamente, vamos partir aqui para alguns slidezinhos. Vamos lá. Muito bem, falamos então sobre a Revolução Russa. Obviamente, por ser um evento histórico de extrema importância, e aí então essa fala que nós vamos fazer hoje aqui, tentar ser mais rápida que as anteriores, ela vai se dividir em 5 momentos específicos, 5 aspectos, né? 5, como eu vou dizer, tópicos com seus subtópicos, obviamente. Então, o primeiro deles vai ser por que a gente estuda a Revolução Russa, qual é a importância e por que não com pouca frequência esse tema acaba aparecendo em vestibulares, em Enems, em concursos e processos seletivos, né? O segundo elemento vai ser a Rússia antes da Revolução, e aí esse número 2 nosso vai ser muito mais a Rússia, os elementos que levaram, que permitiram a Revolução do ponto de vista estrutural. Então aquilo que estava lá nas bases da Rússia pré-revolução e que prepararam o terreno para que ela acontecesse. O nosso número 3 vai ser o porquê, perdão, o cenário imediato logo antes da Revolução Russa. Então, já com todo aquele arcabouço da Rússia pré-revolução, estruturalmente falando, lembrem para quem assistiu o vídeo sobre a Primeira Guerra Mundial, o tempo da estrutura, o tempo da conjuntura. Então, o nosso número 2 é o tempo da estrutura, o tempo da larga duração e das causas profundas. O nosso número 3 da fala de hoje vai ser o aspecto mais conjuntural, mais verificável no tempo de maneira mais restrita. O 4, a revolução em si, com as suas fases, características de cada fase, grupos, lideranças. E o número 5, a Rússia pós-revolução. E aí, nesse pós-revolução, indo até o início do período stalinista, da ditadura stalinista, se assim preferirem, então não se estendendo muito. Há diferenças interpretativas de até quando vai a Revolução Russa. Alguns vão dizer que ela se estende não mais do que até 18, quando se intensifica a Guerra Civil. Outros vão dizer que até a criação da União Soviética em 22, outros até a morte do Lenin em 24, outros até o início da ditadura stalinista, ou em 27, ou com os expurgos da década de 30. Então, há diferenças interpretativas. Aqui nós vamos nos limitar aí até o início do período stalinista, sem entrar no mérito se ele ainda corresponde a uma fase da Revolução ou não, mas de fato é um elemento posterior a 1917, cronologicamente isso é inegável, né? Bora lá então, são esses os 5 elementos que eu mencionei para vocês, porque se estuda a Revolução Russa, a Rússia antes da Revolução, o cenário da Revolução Russa, a Revolução em si e o logo após a Revolução. Deixa eu ocultar isso aqui.
Então vamos para o primeiro item, por que se estuda a Revolução Russa? E aí nós vamos assinalar 4 tópicos básicos do porquê que ela é estudada. Primeiro porque ela marca o chamado breve século XX. E aí vamos pegar 2 elementos desse tópico. A expressão marca, ou seja, ela assinala tudo o que acontece no século XX, vai ter por referência, em larga medida, a Revolução Russa. Ela é, desde que ela ocorre, o elemento que vai orientar uma série de outros acontecimentos no cenário mundial, como, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria. Então, a existência de um Estado expressivo, que é a União Soviética, que vai ter sua origem a partir da Revolução Russa, no cenário mundial vai orientar tudo aquilo que acontece. Por isso ela é um evento que não pode ser ignorado, na medida em que eu preciso entender como esta unidade política chamada União Soviética e toda a sua expressividade política e econômica ao longo do século XX existem, eu tenho que entender a origem dessa unidade política, desse Estado chamado União Soviética. E, além do marcou, breve século XX, essa expressão ali entre aspas, ela é oriunda de uma interpretação de um historiador britânico chamado Eric Hobsbawm. O Hobsbawm, nas suas análises sobre a história, ele vai acabar dividindo, periodizando, né, alguns momentos que ele chama de eras. Então ele vai falar na era das revoluções, ele vai falar na era dos imperialismos e ele vai falar do século XX como a era dos extremos. E do ponto de vista histórico, ou seja, não necessariamente cronológico, a história ela não está observando o calendário, esperando um momento, a data para que aconteça aquilo que eventualmente venha a acontecer. Então a história não necessariamente obedece à referência cronológica de que um século dura 100 anos. Às vezes os elementos que marcam um período de um século duram menos tempo do que 100 anos. E é o caso do século XX. O Hobsbawm vai assinalar que aquilo que o configura vai iniciar entre 14, sobretudo 1917, com a Revolução Russa, 14 com a Primeira Guerra Mundial e 17 com a Revolução Russa, e vai terminar, vai ter seu fim lá em 1991, com o fim da União Soviética. A partir daí são elementos, a partir da década de 90, né, muito mais próximos do século XXI, mesmo não tendo chegado ainda ao ano 2000, que é o ano que vai assinalar, né, o último ano do século XX, o início do século XXI. Então, por isso o curto século XX, porque os elementos que caracterizam o século XX têm por referência a existência da União Soviética e pega justamente o intervalo de existência da mesma, entre 17 com a Revolução Russa, 22 com a sua criação formal e 91 com a sua extinção, portanto, antes do fim cronológico do século XX. O outro elemento ali que a gente tem que ver é a chamada, ela é entendida como uma espécie de a revolução que faltava. E o que isso quer dizer, essa expressão, a revolução que faltava? Vamos sair um pouquinho aqui e vamos focar um pouquinho no Careca. Existe uma espécie de uma corrente de interpretação bastante hegemônica, digamos assim, no campo da história, que acaba lendo a Revolução Russa como uma espécie de desenrolar histórico da Revolução Francesa. Na medida em que a Revolução Francesa é uma revolução burguesa e que, pelo devir histórico, pelo desenrolar da luta de classes e das suas inerentes contradições, viria após uma revolução burguesa, uma revolução de caráter socialista. Então, uma visão meio etapista e um tanto, não sei se a palavra certa é mecanicista, mas dá a ideia de uma força subjacente que move a história, nesse caso a chamada luta de classes. Então é um tipo de interpretação que tem origem numa perspectiva de origem marxista, né? E que é muito comum na utilização das interpretações sobre a Revolução Russa. Normalmente, aqueles que estudam esse processo têm esse viés e aqueles que vão elaborar questões para vestibular ou para o Enem, que não são estudiosos disso, buscam nesses estudiosos os elementos para fazer as suas questões e acabam reproduzindo, então, um pouco dessa interpretação, por vezes até sem uma consciência, pelo menos não em 100%, digamos assim. Mas há então subjacente uma ideia de que a Revolução Russa é uma continuidade, é um devir histórico
quase que inexorável da Revolução Francesa, e também ela viria para completar algo que faltava na Revolução Francesa, que seria lembremos, volta lá na Revolução Francesa, as revoluções burguesas. Vamos encher um mate aqui. Detalhe, são 00:30 de um domingo, nós estamos aqui na Labota. Então, a tricolor francesa, o bleu, blanc, rouge, o azul, o branco, o vermelho, as cores que simbolizam, de uma reinterpretação, né, a Revolução Francesa. Inicialmente eram as cores do povo de Paris, com a cor real, o branco real. Há uma ressignificação e aí passa a ser o azul entendido como a liberdade, o branco como a igualdade, o vermelho como a fraternidade. E aí a Revolução Francesa teria conseguido de fato consolidar a ideia de uma liberdade individual enquanto valor, o azul, a igualdade jurídica também enquanto não apenas um valor, mas uma garantia institucionalizada através de constituições, através de documentos que vão reger os estados modernos a partir de então. Mas a Revolução Francesa não teria chegado ao âmbito da fraternidade. E aí essa lógica interpretativa vai querer dizer que justamente a Revolução Socialista que instala um regime de caráter socialista na Rússia depois da União Soviética, vem a trazer esta fraternidade que faltava. Não por acaso, inclusive, a cor que acaba simbolizando essas revoluções, esses grupos ligados a esse ideário, é o vermelho. Uma apropriação da ideia de que era aquilo que faltava lá na Revolução Francesa. Aí alguém pode olhar e dizer assim, esse careca botou alguma substância alucinógena no mate, tá louco da cabeça, isso não corresponde à realidade. Notem, eu não estou aqui corroborando essa interpretação. Eu estou aqui colocando que é a interpretação que está subjacente à maioria das explicações sobre a Revolução Russa. Consequentemente, é muito comum se deparar com ela nos vestibulares e nos Enems. Então, quando a ideia do porquê que você estuda, porque ela vai ser uma revolução que vinha dentro de uma lógica de revoluções num sentido de chegar à fraternidade que não foi alcançada lá na Revolução Francesa. Passa subjacente essa interpretação. Inclusive, de que maneira esta revolução faria isso? Como ela chegaria à tão falada fraternidade? Aí nós voltamos para os nossos slides. Não sei se vai deixar mais dinâmico ou mais chato. Mais chato que eu já sou impossível. Bueno, então, vamos lá. O terceiro elemento trata-se de uma revolução de caráter socialista. E aí vem ao encontro do que eu dizia agora, da revolução que faltava. Ou seja, é aquela revolução que vai, entre aspas, fazer a fraternidade, vem com o vermelho, ela vai completar a Revolução Francesa. Por quê? Porque ao ser socialista, ela vai estabelecer a busca pela eliminação da propriedade privada dos meios de produção. Importante, meios de produção são terras, fábricas, bancos, aqueles elementos dentro da economia que geram riqueza, onde a partir do o que gera riqueza sempre é o trabalho, mas são aqueles espaços onde o trabalho vai conseguir fazer esta geração de riqueza. Portanto, não se pode confundir com bens de consumo, por exemplo, não se tem qualquer tipo de ideia, por exemplo, de coletivização de bens de uso pessoal, de uma residência, por exemplo. A residência ela não é um meio de produção. Tiago, você está dizendo isso para defender os caras? Não, eu estou dizendo isso do ponto de vista conceitual. A ideia de socialismo ou de comunismo, depois a gente entra nesse mérito, ela fala em eliminar a propriedade dos meios de produção. Isto. Por quê? Porque quando existe esta propriedade e, consequentemente, há um proprietário, esse indivíduo ele pode obter lucro a partir do trabalho daqueles que não detêm esse meio de produção e que, ao não detê-lo, portanto, o cara não é dono da fábrica, não é dono da terra, não é dono do banco, mas ele precisa se sustentar, ele precisa de um meio de obtenção de dinheiro, ele vende para quem é proprietário uma parte do seu tempo
em troca de dinheiro. Normalmente, esse tempo vendido pelo indivíduo para o proprietário é um tempo, hoje, por exemplo, de 8 horas, dadas as legislações que, né, predominam na maioria dos países, já foram tempos maiores, mas via de regra, aquilo que o indivíduo produz nesses meios de produção, neste tempo que ele vendeu, costuma ser maior em termos de valor do que aquilo que ele recebe. Então, digamos, ele produz 100 e desses 100 ele recebe como salário 20, 30, 40, 50. Estamos falando em dados hipotéticos aqui, mas a ideia é que aquilo que sobrou, entre aspas, é o lucro que fica com o proprietário. Então, a essência da ideia é que esse indivíduo que é proprietário, ele acaba, se ele tem vários outros indivíduos que trabalham para ele, porque não são proprietários e têm de trabalhar, ele se apropria de uma parcela do trabalho de cada um, do resultado do trabalho de cada um desses indivíduos, e com isso enriquece e diferencia-se socialmente. E a ideia é justamente essa: se eu corto essa raiz da desigualdade, que é a propriedade, consequentemente eu elimino a desigualdade em si. Então estaria estabelecendo em tese a fraternidade, na medida em que eu não tenho a diferenciação social entre proprietários e não proprietários. Volto a dizer, alguém pode olhar e dizer assim, botou uns troços pesados nesse mate que está bem louco. Estou falando do ponto de vista conceitual e estou falando da ideia que permeia os objetivos daqueles indivíduos que que estiveram à frente daquela revolução. E aí, quando eu coloco aqui que é uma revolução de caráter socialista, e eu estou falando para um grupo de pessoas que está terminando o ensino de nível médio, que está focando em vestibular o Enem, e, salvo até onde eu os conheça, pelo menos do pouco que a gente trabalhou nesse ano, nem tinha pretensão de partir para o ramo da ciência política. E é nesse ramo, por exemplo, que eu vou ter que entender com clareza a distinção entre socialismo e comunismo, porque eles não são a mesma coisa. Mas se eu não vou enveredar para esse ramo, eu não preciso me aprofundar, e justamente o vestibular, o Enem, não vai querer que você tenha um domínio de conhecimento aprofundado sobre esses conceitos. Então, o vestibular, o Enem, acaba muitas vezes utilizando esses termos como uma espécie de sinônimos. Eles não são sinônimos, conceitualmente eles são distintos, no meio acadêmico são objetos de profundas e intensas discussões, no meio político também, ainda que no meio político eles sejam bastante simplificados e superficializados. E na hora de fazer um vestibular ou Enem, também há esta simplificação, mas sem um caráter, digamos assim, muitas vezes mal intencionado, como ocorre no campo político. Então, não se preocupe, você que vai tentar lá um vestibular ou um Enem, quando isso acontecer, e isto vai acontecer, um dia a gente vai voltar, não sei se é a mesma normalidade, mas nós vamos nos rever, vamos nos abraçar e vamos fazer Enem vestibular também. E quando isso aparecer lá, não se preocupe, a revolução era comunista ou socialista. O importante é entender, aí sim, esses dois termos como possíveis sinônimos, porque eles representam, de uma forma geral, a ideia de eliminação da propriedade privada, como forma de eliminação das desigualdades sociais, como forma, por sua vez, de alcançar a fraternidade, aquela propalada que era o objetivo da Revolução Francesa e que acabou não acontecendo. Caso tenham barulhos paralelos, são dois gatos sem vergonha que estão atrapalhando o vídeo. Vou matar vocês. Então, uma revolução de caráter socialista, e aí quando você pega os outros elementos desse processo, fica claro o porquê dá para se entender como uma espécie de sinônimos. Que vai aparecer lá: União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Partido Comunista Soviético. Então os termos eles são utilizados de maneira muito corriqueira, e essa não precisa ser uma preocupação de você que vai tentar o vestibular ou Enem. Tá? O último elemento aí dos nossos porquê se estuda a Revolução Russa é que ela deu início ao primeiro regime socialista duradouro. E aí vamos para ter um cuidado justamente, vou voltar um pouquinho agora para a figura do careca aqui, com uma espécie de pega-ratão.
A palavra que determina o pega-ratão aí nessa expressão que eu utilizei é justamente o duradouro. Se eventualmente você ler num enunciado ou numa alternativa que a Revolução Russa ela vai marcar o primeiro regime socialista da história, está errado. Está errado porque há um evento chamado Comuna de Paris, que é no contexto da Guerra Franco-Prussiana, em 1870-1871. Os prussianos, ou se já preferirem alemães, cercam a cidade de Paris, impõem um cerco bastante intenso de várias semanas, levando a população parisiense à penúria e ao desespero, e no meio desse contexto, um grupo expressivo de trabalhadores toma o poder e instala um governo de viés socialista, governo esse que não dura muito tempo e que é brutalmente reprimido. E isto, mesmo que ele não dure muito tempo, é o que deixa lá aquela afirmação equivocada se disser que, sem o duradouro, né, a Revolução Russa vai significar o início do primeiro regime socialista da história. Não, o primeiro regime socialista duradouro, porque ao contrário da Comuna de Paris, que é de poucas semanas, a União Soviética vai durar da década de 20 até 1991, portanto, décadas aí, né, de existência, e isso permite a gente chamar ela de um regime duradouro. Bueno, vamos lá então de novo para os slides. Agora a gente vai para a nossa segunda parte, que é a Rússia antes da Revolução. Apresentando? Não está apresentando não, para lá. Agora sim. Muito bem. A Rússia antes da Revolução. É importante entender o que, pessoal? Quando a gente fala em Rússia, estamos falando, na verdade, de um império vastíssimo, o Império Russo. Ele era extremamente extenso e populoso. Variam muito as cifras que falam na população da Rússia dessa época, mas todas elas são unânimes em falar em pelo menos mais de 100 milhões, cerca de 150 milhões de habitantes, algumas falam em 170 milhões de habitantes logo antes da Revolução. De qualquer maneira, era tranquilamente o país mais populoso da Europa, só que essa imensa massa, a título de comparação, vejam bem, o Brasil da mesma época início do século XX, ele tem entre 30 e 40 milhões de habitantes. Então vocês imaginem que essa Rússia ela é mais do que o triplo da população brasileira. E é muita gente. E esta muita gente vive numa situação de absoluta penúria, porque o país é agrário, mas é um país que mesmo sendo agrário não consegue alimentar essa população, porque ele ainda vive com uma estrutura semi-feudal, que é, toda estrutura semi-feudal é marcada por uma produtividade muito limitada, tanto pela questão de uma mão de obra que é subaproveitada, quanto da própria produção que não é voltada para um consumo, né, para um mercado. Isso não estimula um aumento dela, enfim, uma projeção maior desta produção. Então as crises de fome na Rússia eram constantes, e notem, a gente está falando de um país em que o inverno ele chega na casa dos 2 dígitos abaixo de 0 graus Celsius. É uma situação, imagine, só isso já é terrível, e aí você passando fome num contexto como esse. Aqui vamos dar uma olhadinha no mapa. Percebam a vastidão desse império. Ele vai se originar a partir do entorno ali de Moscou, que é essa área verdinha mais à esquerda de quem está observando o mapa, e gradualmente os governantes moscovitas eles vão ampliando os seus domínios, incorporando terras e, consequentemente, populações, né? Por isso que se configura um império que, quando chega no século XIX, ele naquele momento, o maior império do planeta em extensão territorial, e hoje, inclusive, a Rússia, que corresponde a menos do que era este império no século XIX, mas ainda é o país mais extenso territorialmente do planeta. E vai ocupar diversas regiões, então, do Cáucaso, do Báltico, tanto na Ásia quanto na Europa. É um país, do ponto de vista, né, de sua dimensão, extremamente expressivo, mas, mesmo sendo expressivo nesse sentido, a sua expressividade ela não se traduz em eficiência. Então é um país
atrasado tecnologicamente, é um país atrasado economicamente, como a gente vê ali, ainda semi-feudal, semelhante a uma França pré-revolucionária ainda, com estruturas que mantinham presos os camponeses às propriedades da nobreza. E aí é o segundo elemento, então é importante lembrar que a sociedade russa é uma sociedade aristocrática, ou seja, o grupo que a elite, né, dominante é uma nobreza. Quando a gente fala em nobreza, é importante lembrar que, para se configurar um grupo como esse, ele tem que ter uma origem hereditária, ou seja, a ideia de nobreza é um grupo que vai passando privilégios nobiliárquicos de maneira hereditária, de pai para filho, o que faz com que esse grupo tenha um caráter endógeno muito grande. Se você não é dele, você não entra. É um grupo, obviamente, restrito, dado ser uma elite. É um grupo ligado à ideia da propriedade da terra em larga escala, ou seja, toda a nobreza é sempre formada por grandes proprietários, e que o seu poder reside justamente nisso, na medida em que as pessoas vão depender desta terra, então, consequentemente, dependem desse grande proprietário. E ele não precisa, por isso, fazer uma exploração dessa terra de caráter capitalista, ele não precisa produzir, porque ele já tem o controle das pessoas, basicamente pela dependência delas em relação a essa terra. Então é um grupo, normalmente quando você fala numa nobreza, que não precisa, não tem no seu horizonte a ideia de lucro, não precisa produzir para ganhar dinheiro, porque na sua perspectiva o que lhe vale, o poder que lhe interessa, não advém do lucro, ele não precisa do lucro para chegar nesse objetivo. Mas, por outro lado, na medida em que não há a geração de lucro, você tem, consequentemente, um atraso econômico. As nobrezas elas não têm qualquer tipo de interesse na ideia de um crescimento econômico, num desenvolvimento, seja ele de caráter industrial ou comercial, porque isso não lhes interessa. A Revolução Francesa, lá, né, em 1789, é justamente isso. Quando esse tipo de grupo de elite cede lugar a uma burguesia, que é um grupo também restrito, mas que tem no seu horizonte essencialmente a ideia de geração de lucro, e isto vai dar uma outra dinamicidade à economia francesa. Falta isso à Rússia, lembrem aquela lógica lá da revolução que faltava. Então, falta isso à Rússia, e isto faz com que, estruturalmente, sejam uma semente, vamos dizer assim, para a revolução. O atraso econômico por uma manutenção de um regime semi-feudal que, por um lado, mantém no poder uma nobreza, né, uma aristocracia, aristos poucos, cracia governo, então uma nobreza é um governo de poucos ali, ligados à propriedade da terra, que tem como contrapartida uma pauperização, uma miséria muito grande na maioria da população. Tudo isso mantido à força por um governo absolutista, que é o czarismo, ou tsarismo, pode ser com C, pode ser com T, mas é a ideia de um imperador com poderes absolutos, o czar ou tsar. Essa palavra, inclusive, ela é oriunda da ideia do César romano, é o título César. A própria águia de duas cabeças, uma voltada para cada lado, que é símbolo da nobreza russa, da monarquia russa, perdão, ela é oriunda das bandeiras, dos símbolos do Império Bizantino, que por sua vez era o Império Romano do Oriente. Então, quando o Império ainda tinha sua existência, o Império Romano, mas dividido em dois, a ideia da águia de duas cabeças era justamente essa representação do poder dividido entre Constantinopla e Roma, o imperador do Ocidente e o imperador do Oriente. E os russos se apropriam disso, então eles se veem de fato como herdeiros daquele Império Romano do Oriente ou Império Bizantino, por isso o título czar. E esse czar, ele concentrava nas suas mãos todo o poder. Né? Então, de novo, aquela ideia da revolução que faltava. A Revolução Francesa vai estabelecer a necessária divisão de poderes, o modelo que se consolida é um modelo Montesquieu, né, a divisão entre executivo, legislativo e judiciário, que hoje está presente na grande maioria dos estados modernos, e que na Rússia não existia. Né? Então, todo o poder residia na mão do imperador, que delegava atribuições na medida em que ele assim o desejava e de acordo com os seus critérios. Como isto não podia deixar de ser, gerava uma série de problemas, porque todo ser humano é falho, por mais bem intencionado que seja, e quando ele não é bem intencionado, mais problemas se geram ainda. Então, toda a concentração de poderes ela é nociva em qualquer contexto. Ninguém, lembrem disso sempre, ninguém que concentre poderes em suas mãos fará bom uso deles.
um ditador, um imperador. Não existem salvadores, e se você botar nas mãos de um indivíduo muito poder, o estrago que ele vai fazer sempre será maior do que o benefício que eventualmente quem pensa que isso possa ocorrer, venha ocorrer, né? Então, vamos dar uma olhadinha numa imagem aqui. Você tem ali a figura bem no canto esquerdo da família imperial russa, ao centro o imperador Nicolau II, a família imperial, a última, né, que foi tirada do poder em 1917 com a Revolução. Na volta do imperador estão ali a esposa dele, que era a imperatriz Alexandra, de origem alemã, as 4 filhas e o filho Alexei, mais novo, que era o herdeiro do trono, o Czarevich. Bem no meio, a própria figura do czar Nicolau coroado. E embaixo ali eu coloquei um exemplo de um dos palácios da nobreza russa, que era extremamente rica, em contrapartida, né, em contraposição à população extremamente pobre. E esse é o palácio que foi construído pela czarina Catarina II, que foi uma das grandes governantes da Rússia. Uma olhada na opulência, então aquilo contrastava em muito com a miséria do povo de maneira geral. E um outro elemento a aparecer aí é a figura da Igreja Ortodoxa russa. A Igreja Cristã Ortodoxa, lembrem, vamos voltar agora lá naquele conteúdo de 2º ano de ensino médio, Cisma do Oriente. O Patriarca de Constantinopla e o Papa de Roma excomungam-se mutuamente e acaba gerando uma divisão institucional que já existia na prática entre as igrejas orientais e as igrejas ligadas a Roma. Isso vai fazer com que, além dessa divisão institucional, ou seja, quem manda, o Papa, passa a não ter mais ingerência, na prática ele já não tinha muito, mas sobre as igrejas localizadas no território do que era o Império Bizantino, e o leste, o que corresponde hoje ao leste europeu, Bulgária, Romênia, Sérvia, Rússia. E isto vai ter, além disso, consequências de rito também, de caráter de crença e de rito. Então, a forma de se organizar e de fazer os seus rituais por parte dos ortodoxos são um pouco diferentes da dos católicos. Isso vem lá até de antes do cisma, se aprofunda a partir do cisma, 1095, se não me engano. E ao longo do tempo, essa igreja ortodoxa ela vai funcionar como uma espécie de legitimador desta situação. Então, ela vai, porque ela é composta também, pelo menos no seu alto clero, por membros de origem da aristocracia, da nobreza, ela vai sempre legitimar e dizer que essa situação que coloca o poder absoluto nas mãos do czar, que coloca a elite de proprietários, né, esta nobreza, como topo da sociedade, e o próprio poder da igreja em si como vontade de Deus, e isso, obviamente, para o campesinato vai ter um peso muito grande. Então, essa igreja cristã ortodoxa, aqui tem no canto superior direito a imagem de um patriarca, um sacerdote, como se fosse uma espécie de bispo para o catolicismo. Não há na igreja ortodoxa uma liderança única. Há entre as várias lideranças, que são chamadas de patriarcas, um patriarca mais importante, via de regra, o patriarca de Constantinopla, atual Istambul, na Turquia, que era a capital do Império Romano do Oriente, mas o patriarca de Moscou também é um patriarca extremamente importante e não há entre o patriarca de Moscou, por exemplo, uma relação de submissão ao de Constantinopla. E esses patriarcas eles têm um poder muito grande então no seu entorno e aquilo que eles dizem é levado em consideração, por isso essa ideia de legitimação. E no canto inferior direito ali, a imagem da Catedral de São Basílio, que foi um dos grandes templos ortodoxos da Rússia czarista. Com a Revolução ele se tornou um museu, até hoje ele é um museu mesmo, a Rússia tendo deixado de ser União Soviética, ele segue sendo um museu na Praça Vermelha, ou seja, bem no coração da cidade de Moscou. E aqui uma imagem para vocês do Palácio de Inverno em São Petersburgo. Deem uma olhada no tamanho, na dimensão desse conjunto de edifícios. Por que eu estou mostrando ele? Primeiro, para reiterar aquela ideia da opulência do regime czarista, dos czares russos, mas também para já ir antecipando um pouquinho o que vem em seguida, quando a gente chega lá no evento que ficou historicamente conhecido como ensaio geral,
1905, que se dá nas portas desse palácio, quando a população russa, dentro de novamente uma crise de fome, em janeiro, se não me engano, ela vem nos portões desse palácio para pedir algumas concessões, entre elas a mais básica, comida, pão, para o imperador, que não estava no palácio, e são brutalmente reprimidas pela guarda do palácio, muita gente morre, e ali vai marcar um ponto fundamental no caminho da Revolução Russa. Bueno, e por fim nós temos lá um último elemento, que é o capitalismo tardio, que marcava a Rússia. Então, vamos apagar isso aqui. Vocês viram que o troço é amador, mas tá indo, tá funcionando. Quer dizer, eu acho, depois quando eu ver a gravação, eu ver se o negócio funcionou mesmo ou não. Eu ia dizer um palavrão, não disse, tá indo bem. Capitalismo tardio e dependente. Pelo que eu já lhes expliquei, ou seja, por toda essa questão semi-feudal e pelo predomínio, né, social de uma elite que é aristocrática e não burguesa, a Rússia está travada do ponto de vista capitalista, ela não gera lucro, ela não gera produção, e isso faz com que ela fique bem para trás, enquanto países da Europa já estão na segunda revolução industrial, né? A França, o norte da Itália, a região da Prússia, Japão e Estados Unidos, fora da Europa, a Rússia ainda está muito, muito aquém. Alguns imperadores, czares, né, ao longo do século XIX, com uma visão um pouco mais progressista, vão tentar incentivar esse capitalismo através de algumas reformas e através do estímulo da vinda de capital estrangeiro para a Rússia, sobretudo para a criação de indústrias nas cidades de São Petersburgo, que é aquela cidade do palácio que eu mostrei ali agora, e na cidade de Moscou, que com o tempo vão se tornar centros urbanos expressivos com um grande número de trabalhadores. E isto vai ajudar também na Revolução, na medida em que é entre os trabalhadores urbanos que as ideias de caráter socialista vão se difundir com maior intensidade e eficiência. E aí então a gente já tem aí a Rússia antes da Revolução, vamos para o cenário dela, logo antes da Revolução acontecer. O que acontece? À medida em que esses centros urbanos começam a se industrializar, começa a aumentar o número de operários, mas a qualidade de vida desses operários lembrava muito mais a industrialização lá no início, na Inglaterra, no século XVIII ainda, ou seja, jornadas extenuantes, ausência de qualquer tipo de direito trabalhista e tudo mais. Isso vai gerando insatisfações. Há nesses meios urbanos alguns grupos de intelectuais e de ativistas políticos que vão tentando difundir ideias de diversos matizes. Então há liberais, há comunistas, há socialistas, há anarquistas, há sociais-democratas, todos eles tendo em comum a insatisfação com a situação que se vivia e, em larga medida, também a insatisfação com a figura do czarismo. E esses grupos acabam se articulando em quantidades diferentes, obviamente, em torno de um partido, que é o chamado Partido Operário Social Democrata Russo. E este partido, fundado em 1898, sistematicamente perseguido pela polícia do czar, ele, com o tempo, dadas as diversas matizes internas, ele se divide em duas grandes correntes. Em 1913, ou seja, 5 anos depois da sua criação, que são os mencheviques e os bolcheviques. Via de regra, para quem faz lá suas anotações no caderno, ou lembra de alguma coisa, enfim, lá do ensino fundamental, que seja, da última aula, de um vídeo que viu na internet, lembra dessas palavras, e aí já vem de novo aquela associação com a Revolução Francesa, essa interpretação que tenta restringir os grupos a mencheviques e bolcheviques e dar uma cara bem definida para eles, é muito semelhante àquela explicação da Revolução Francesa que divide entre jacobinos e girondinos, um grupo mais radical, um grupo mais moderado. Então, de novo, aparece aí toda uma lógica de explicação que tenta tornar muito semelhantes os processos revolucionários na França e na Rússia. Nesse caso, mencheviques vem de menchevo, que quer dizer minoria em russo, enquanto bolcheviques, bolchevo, quer dizer maioria. Há que se ter um cuidado no uso dessa expressão.
A expressão minoria, no caso dos mencheviques, quer dizer que eles representavam uma minoria do ponto de vista da sua identificação com o restante da população. Mas dentro do partido, os mencheviques eles compunham uma maioria, eles eram mais numerosos dentro do partido. O partido é uma estrutura, obviamente, limitada. Em contrapartida, a explicação dos bolcheviques é a mesma coisa, né? Só que na sua lógica inversa. Então, os bolcheviques, a palavra bolchevo quer dizer maioria, eles representam, em tese, a maioria da população, se identificavam com ela, pelo menos, mas dentro da estrutura partidária, os bolcheviques eram uma minoria. Estes mencheviques, a minoria, eles eram reformistas, relativamente falando, a ideia de que eles queriam as mudanças que apregoavam de uma maneira gradual, através da instalação de mecanismos políticos institucionais, de reformas, portanto, que não implicassem num processo intenso, nem tampouco numa figura de um conflito armado. E eles têm inicialmente como líder a figura de Martov. Pessoal, dificilmente, praticamente impossível que você se depare com uma prova de vestibular ou de Enem da vida aí e apareça lá assim, um pega-ratão, por exemplo, na alternativa, o líder dos mencheviques era Martov, na outra alternativa, o líder dos mencheviques era Julianov, no outro, o líder dos mencheviques era o Tchagov. Não. Dificilmente se prenda a este nome, a esta liderança. Via de regra, quem elabora a questão quer que você entenda, que há uma distinção entre dois grupos, que essa distinção está na sua forma de chegar às mudanças. Ambos acham que tem que ocorrer mudanças. O primeiro grupo, que é os mencheviques, estas mudanças elas devem ser obtidas de maneira gradual, de maneira negociada, de maneira relativamente pacífica, enquanto que o outro grupo, é isso que os vestibulares ou Enem desejam de você do ponto de vista interpretativo, os bolcheviques, o outro grupo, ele vai ter um caráter revolucionário, ou seja, as mudanças elas não têm outra forma de acontecer que não seja pelo processo da luta armada, da tomada de poder pela luta armada e da imposição, custe o que custar, dos elementos de transformação estrutural. Em outras palavras, da eliminação da propriedade privada. E este grupo, os bolcheviques, ele é liderado pela figura do Vladimir Ilyich Ulyanov, o Lenin. Este, sim, via de regra, ele aparece como sendo uma figura recorrente nos vestibulares, nos Enems, e novamente daí não no sentido de pega-ratão. Como é que era o nome do cara? Era Lenin, não isso, mas que de fato ele teve um caráter de tamanha importância que o restante do processo revolucionário vai orbitar em torno dele, a ponto de ele assumir mais tarde a liderança da própria União Soviética, ser o grande líder da Revolução de Outubro, enfim. Então, esta figurinha, Vladimir Ilyich Ulyanov, ou simplesmente o Lenin, esta sim aparece com maior recorrência. Tem que decorar nome? Não, é só lembrar que ele é o líder do grupo mais radical, os bolcheviques, que neste momento da divisão do partido, inclusive, ele não tem tanto poder político, ele vai ter que se exilar em pouco tempo da Rússia por perseguição da política czarista, mas que ele depois, quando do retorno para a Rússia, ele vai ser de fato a grande figura que vai protagonizar a Revolução Russa na medida em que é a liderança desta parcela dos bolcheviques. Vamos agora para o cenário, vamos continuar no cenário, perdão. Essa Rússia ela é marcada por constantes crises de abastecimento, ou seja, a fome é uma constante para o povo russo, e aí vai lá aquela questão do ensaio geral que nós vamos retomar ali no próximo item, depois da guerra russo-japonesa. Crises, insatisfação e impopularidade. O czar tinha que lidar com uma população numerosa e descontente. Teve uma brilhante ideia para recuperar o orgulho nacional e a sua popularidade. Entrar numa guerra. O cara esperto, né? Ele decide entrar nesta guerra contra o Japão, sob o pretexto de disputas territoriais, né, na região limítrofe entre os dois países, mas ele partiu também de um pressuposto que depois se mostrou não confirmado. Não havia registro, desde a formação da Europa
moderna, digamos assim, dos Estados-nações europeus, pós-Idade Média, nenhuma nação europeia havia perdido algum conflito armado para uma nação não europeia. E o Tsar Nicolau II era alguém que cultivava a ideia de superioridade europeia em relação aos demais povos do mundo. Então, ao entrar numa guerra contra os japoneses, para ele era muito claro que venceria o povo superior. E nesta guerra russo-japonesa, lembrem um detalhe que eu falei agora há pouco, a Rússia é atrasada economicamente, isso significa que ela é atrasada tecnologicamente também. E eu falei que enquanto a Rússia estava atrasada, outros países já estavam no processo da segunda revolução industrial, ou seja, de uma intensificação da produção industrial de caráter capitalista. Um desses países, o Japão. Moral da história, o Japão estava muito mais avançado que a Rússia, e nesta guerra a Rússia apanhou que nem tambor em festa. O que deixou a situação para o czar ainda mais complicada, a sua popularidade ainda mais desgastada, ou melhor, a sua impopularidade já, agravando então os problemas estruturais que a Rússia já vinha tendo, e obviamente a derrota num conflito também tem impactos econômicos profundos. Então a Rússia investiu num conflito que perdeu, e isto teve para ela prejuízos significativos. No mesmo ano do fim da Guerra Russo-Japonesa, em 1905, acontece o chamado Ensaio Geral. Esse nome se dá posteriormente ao evento, e justamente numa lógica de interpretação da Revolução Russa. Vamos lá. Em janeiro de 1905, inverno russo, portanto, aquela coisa tranquila, agradável, praticamente São José dos Ausentes no verão, né? A população, numa situação de extrema penúria, vai fazer uma reivindicação nos portões do Palácio de Inverno. Aqui tem uma espécie de um desenho, não sei se dá para ver com clareza, é um desenho, deduzo eu que idealizado. Buscas da internet, bota lá Ensaio Geral Domingo Sangrento, uma das imagens que veio foi essa, eu decidi colocar apenas a título de ilustração para dar o clima, né? Mas o que acontece? A população ela se dirige aos portões do palácio para pedir ao imperador literalmente pão, para deixar de passar fome. Como eu disse anteriormente, o imperador não estava no palácio, mas a guarda imperial se assusta, né, se coloca em prontidão e decide dispersar a bala. Isso gera, né, uma série de mortes e foi algo bastante impactante a ponto desse evento também ser conhecido como o Domingo Sangrento. Vários outros eventos na história, infelizmente, também trazem esse nome. Na Irlanda, por exemplo, Sunday Bloody Sunday, depois música do U2. Referência de velho, eu sei que eu tô velho. Outros eventos vão carregar essa expressão do Domingo Sangrento. O ensaio geral é um deles. Por que ensaio geral? Porque a partir dele se consolida a ideia. Vamos voltar aqui para o careca um pouco, para não ficar um pouco tão fixado só na imagem, né? De que esse é o ponto de inflexão. Até então, o que parece é que a população tinha ainda a crença na possibilidade de dialogar com o imperador, de dialogar com o governo, de que era possível obter aquilo que ela precisava, que era a sua sobrevivência, a partir da conciliação. E com o Domingo Sangrento, se colocou claramente que não tinha como. Então, olhem a expressão ensaio. Ensaio é aquilo que você pratica antes de colocar em prática. Pratica antes de colocar em prática é boa, né? Um dia eu vou aprender a editar essas porcarias, não vão aparecer assim. Muito bem. Antes de efetivar aquilo que você quer colocar em prática. Então, o ensaio ele vai dizer aquilo que funciona ou não funciona, aquilo que tem que mudar ou não. E, de certa maneira, a ideia de que 1905 foi um ensaio geral da Revolução foi para mostrar que o caminho da conciliação para a população não tinha como dar certo. Então, por isso esta ideia de ensaio geral. Ele mostrou o que podia e o que não podia ser feito, que a conciliação não era possível, e se a conciliação não era possível, restava o caminho da contestação violenta, armada, como a gente vai ver lá em 1917. E a gente volta aqui um pouquinho de novo para os slides. Eita, que já passou bastante tempo que eu queria. Vamos lá. Aqui. Então, além disso, o último elemento desse nosso contexto, do cenário para a Revolução Russa, é a brilhante ideia de entrada na Rússia na Primeira Guerra Mundial. Nesse caso, não foi uma decisão
propriamente imediata, mas resultado em boa medida do sistema de alianças que estava vigente na Europa, para quem viu o videozinho lá sobre a Primeira Guerra Mundial. Então, a Tríplice Aliança, a Tríplice Entente, né? A partir do esquema da Tríplice Entente, da qual compunham ela, né, França, Inglaterra e Império Russo, de um lado, a Tríplice Aliança do outro, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, tem-se um efeito dominó que muito rapidamente vai arrastar a Rússia para a guerra. E de todos os países dentro desse sistema de alianças, certamente aquele que era mais frágil do ponto de vista tecnológico, militar, era a Rússia. A Rússia tinha, de fato, muita gente para colocar no campo de batalha, mas gente destreinada, gente desmobilizada, gente descontente, e não por acaso a Rússia, quando entra no conflito, ela sofre pesados reveses, ela vai ter algumas vitórias, mas no conjunto da obra a Rússia muito mais perde do que ganha. E isto ao longo de 1914, 1915, 1916, na medida em que perde e cada vez mais perde, vai tendo que direcionar sua economia para o conflito, o que amplia a situação de fome, as crises de abastecimento, a população já não tinha acesso a alimento de maneira digna e esse pouco alimento ainda era voltado para as tropas que acabavam morrendo no campo de batalha, então, enfim, a situação ela se torna caótica e insustentável, a ponto de, no início de 1917, não ter mais para onde, né? Não ter mais alternativa, não ter mais para onde sair, e começa um processo revolucionário, portanto, aqui o sistema de alianças, né, que eu estava mencionando agora, ali então em verde a Tríplice Entente, em laranja os países da Tríplice Aliança. No mapa ali a Itália aparece em amarelo, porque é aquela lógica dela não ter entrado, e ao contrário, ali na Península da Anatólia, a Turquia, ou então o Império Turco, acaba entrando do lado da Tríplice Aliança, mas inicialmente ali então o que deveria estar em laranja seria a Itália, né? E aí a gente tem então o início da Revolução 1917, a Revolução Russa de 17. Esquematicamente é, entre aspas, simples de entendê-la. Notem, bem entre aspas o que eu estou dizendo. Porque é uma simplificação voltada para você que vai tentar lá um vestibular ou Enem, que não tem que ser um conhecedor aprofundado deste evento histórico que é extremamente complexo, extremamente controverso, até hoje alvo de várias interpretações e debates no meio acadêmico. Mas, de um modo geral, a gente pode dividir esta revolução em dois momentos distintos. O primeiro deles é a chamada Revolução de Fevereiro, que acontece em março. Isso aí. Uma das diferenças que são oriundas lá do cisma do Oriente, daquela divisão entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa, é a diferença de calendários. Usava-se até então, ambas, o calendário juliano, de origem romana. Juliano porque instituído por ninguém menos que Júlio César. No século XV, se não me engano, acho que é XV, um papa chamado Gregório, sétimo também, se não me engano, já é 1h, já não estou lembrando muita coisa, ele faz uma reforma no calendário, ou melhor, ele encarrega matemáticos de fazerem uma reforma no calendário que vai fazer algumas correções e, consequentemente, surge um novo calendário com essas correções, que é o gregoriano, e aí passa a não ter correspondência o gregoriano e o juliano. Isso faz com que as datas não sejam iguais para russos, por exemplo, para quem usa esse calendário, via de regra os países ortodoxos, não é só a Rússia que é ortodoxa, e os países ocidentais que usam o calendário gregoriano. Então, por isso que a Revolução de Fevereiro é fevereiro no calendário juliano deles, da Rússia, para nós é em março. E esta Revolução de Fevereiro, que acontece em março, ela vai ter três elementos básicos que você precisa lembrar. Primeiro deles, a abdicação do czar. O czar ele é tirado do trono. Abdicar é o verbo que se utiliza quando se fala em monarquia. A mesma coisa que renunciar, mas o termo renúncia é utilizado normalmente em regimes republicanos. Um monarca, rei, imperador, czar, quando abre mão do poder, ele abdica. Então, o primeiro elemento, o czar abdica, e na medida em que ele abdica, ele sai do poder, esse poder passa a ser controlado pelos mencheviques, que eram, como eu dizia antes, a minoria na expressão, mas que correspondiam à maioria da antiga estrutura do Partido Operário Social Democrata Russo e
eram reformistas. Então, na medida em que eram mais moderados, foi mais interessante para os grupos dirigentes que esses mencheviques assumissem o poder, liderados por uma figura chamada Kerensky, né? E esse Kerensky, ele acaba adotando uma medida que vai ser extremamente impopular, que é a permanência da Rússia na guerra. Só um pouquinho. O grande problema não era estar na guerra, ou pelo menos um dos grandes. Sim, e muito. Mas a avaliação desse grupo é que esta Rússia é dependente economicamente do capital estrangeiro. Lembra de quem? Da Inglaterra e da França. Se saísse da guerra e dessa maneira prejudicasse Inglaterra e França, podia perder muito daquilo que gerava o pouco desenvolvimento industrial e econômico capitalista que tinha. Então, corte de empréstimos e diversas outras possíveis sanções econômicas. Então, esse governo avaliou que, dentre os males, o menor seria permanecer na guerra, que o colapso seria muito mais provável com a saída. Então, mantém a Rússia na guerra. Isso torna esse governo absolutamente impopular, mantém-se então a impopularidade. E o terceiro elemento que tem que se lembrar, a partir de março, né, na Revolução de Fevereiro, se criam os sovietes. Isto é de importância fundamental. O que é soviete? Soviete quer dizer conselho em russo. E estes conselhos, ou sovietes, vão ser criados em cada cidade. Só um pouquinho de novo aqui. Formados normalmente por trabalhadores urbanos e rurais, soldados, enfim, pela população em geral. Estes sovietes, que vão, né, estar presentes em várias cidades, via de regra eles vão ter um predomínio, uma inserção e predomínio de figuras bolcheviques. Então, gradualmente, o que acontece? Você tem um governo central, que é aquele que não quis sair da guerra, é aquele chefiado pelo Kerensky, que é menchevique. Mas, localmente, os governos municipais, a falta de um termo melhor para dizer, são muito mais bolcheviques. E isto vai, ao longo dos meses, criando uma espécie de poder paralelo, porque o governo central, para fazer as suas medidas serem efetivadas, precisava que esses sovietes as implementassem. E, via de regra, esses sovietes passam a não obedecer a essas regras, a governarem conforme as suas próprias ideias, conforme os seus próprios objetivos. Isto vai, então, estimular cada vez mais uma ruptura entre eles. É nesse momento que a figura do Lenin, que estava exilada, começa, na Suíça, se não me engano, começa de novo a ganhar expressão. Ele faz lá um manifesto em que ele declara todo o poder aos sovietes, o que significa a ideia de derrubada do governo do Kerensky e que esses sovietes fossem representados no governo central. Isto vai ganhando, vamos dizer assim, corpo, essa ideia, conteúdo. Estando ligado nisso, uma outra figura que é Trotsky começa gradualmente a organizar uma força armada paralela às forças armadas do Estado, ou seja, a polícia, o exército, que vai ser o chamado Exército Vermelho. Este Exército Vermelho depois vai ter uma importância muito grande na Guerra Civil Russa. E quando a gente chega lá por volta de outubro, vamos voltar de novo aqui para os slides, quando chega por volta de outubro, novembro no nosso calendário, você tem a derrubada do governo do Kerensky, menchevique, e a ascensão dos bolcheviques na chamada Revolução de Outubro. Notem, é nesse ponto que a Revolução vira socialista. Então eu coloquei lá na primeira explicação a importância que a Revolução Russa é uma revolução de caráter socialista. Quando tem a Revolução de Fevereiro, ela não é uma revolução socialista ainda, ela vai ter algumas reformas, ela vai ser um evento importante na medida em que derruba uma monarquia de séculos, mas ela não é socialista ainda. Quando os bolcheviques chegam ao poder a partir da Revolução de Outubro, aí sim ela adquire esse caráter socialista. Então, o governo bolchevique rompe com as potências capitalistas e com o conflito entre elas, ou seja, sai da guerra. Para sair da guerra, inclusive, assinou um tratado chamado Tratado de Brest-Litovsk, que foi absolutamente prejudicial do ponto de vista territorial para a Rússia. A Rússia perde muito território, mas a jogada era o importante é a gente sair do conflito,
Lenin assume a liderança e institui a nacionalização dos meios de produção. Aquilo que eu dizia, então, é isso que identifica o seu caráter socialista. Eventualmente, em vez de nacionalização, vai aparecer o termo estatização, o termo coletivização. Todos eles podem ser entendidos como sinônimos, que significam, na prática, a eliminação da existência de uma propriedade privada. Passa a ser, entre aspas, do povo, por isso nacionalização, por isso coletivização. Mas na medida em que o povo não gere diretamente este meio de produção, mas acaba o gerindo através do Estado, que em tese o representa, eu vou frisar muito bem isso, em tese, portanto, uma estatização. Né? Então, a partir daí, a Revolução adquire realmente o seu caráter socialista. O grupo que foi apeado do poder, os mencheviques, obviamente vão reagir e vão reagir de maneira armada, dando início então à chamada Guerra Civil Russa, que se estende de 1917 até 1922. Essa Guerra Civil ela vai ter dois lados. O primeiro lado é formado justamente pelos mencheviques, que são chamados de russos brancos. E esses russos brancos contam com o apoio dos grupos que eram ligados à monarquia, então os mencheviques, os antigos ligados à monarquia, à aristocracia russa tradicional, e também muita ajuda das potências europeias estrangeiras. Então Alemanha, França, Inglaterra vão ajudar, vão lutar junto dos russos brancos. Pera lá, vou repetir. Alemanha, França, Inglaterra. Só um pouquinho. Esses países não estavam em guerra entre si na Primeira Guerra Mundial? Sim. No entanto, a existência de um evento como a Revolução Russa, que marca o surgimento de um regime novo, que é de contestação ao capitalismo. A Primeira Guerra Mundial é uma guerra entre potências capitalistas para ver quem vai ocupar a hegemonia do sistema. Mas não é uma guerra que visa acabar com o sistema. A existência da União Soviética é oriunda de uma ideia que visa acabar com o sistema. E isto era intolerável. Então, alemães, ingleses e franceses que estavam combatendo em trincheiras opostas na Primeira Guerra Mundial vão lutar lado a lado na Rússia contra os russos chamados de vermelhos, justamente por essa associação às ideias socialistas e também pela própria configuração do chamado Exército Vermelho pelo Trotsky. Então, a grande força armada dos russos vermelhos vai ser esse chamado Exército Vermelho, que era composto por soldados, trabalhadores, camponeses, enfim, que podiam não ter um treinamento militar muito consistente, mas eles iam muito, muito, muito engajados nessa luta, que foi uma luta cruel, uma luta sangrenta, que vai até, portanto, 1922 e que vai terminar com a vitória dos russos vermelhos, ou seja, se consolida ali a vitória da Revolução de Outubro, e o que se desenrola a partir de então passa a ser a institucionalização dos bolcheviques no poder. Por isso que aí alguns já dizem, já não é mais revolução. Não vamos entrar nesse mérito, o fato é que a gente agora passa a falar, entre aspas, numa Rússia, eu coloquei após a Revolução, mas não quer dizer que os elementos que compõem a Revolução tenham se extinguido. Só não é exatamente ali 17 o processo revolucionário dividido entre fevereiro e outubro, é por isso que eu coloco após. Vamos lá então para a nossa última parte. A Rússia, logo após a Revolução. Primeira coisa, essa Rússia está devastada, porque ela vem de uma questão estrutural já de fome, de miséria, de regime semi-feudal, de atraso capitalista. Ela passa pela guerra russo-japonesa, ela passa pela própria revolução em si, com seus aspectos mais combativos em fevereiro, sobretudo após outubro, e ela vem da Guerra Civil, que foi extremamente intensa. Durante a Guerra Civil, o governo bolchevique instala o chamado comunismo de guerra, que é, dentro da lógica da coletivização, da estatização, que a produção ela seja voltada para o abastecimento das forças do Exército Vermelho. E isso, obviamente, vai ter grandes impactos para a população, que ainda segue sendo colocada numa espécie de segundo plano, ao mesmo tempo que toda a guerra gera uma destruição material muito grande, então a própria produção ela sofre um impacto. Esta Rússia, portanto, ela está devastada do ponto de vista material e humano. E aí o que acontece? Terminada a Revolução Russa,
a Guerra Civil, até um pouco antes de terminar, a partir de 21, já em 1921, Lenin propõe a figura da nova política econômica. O slogan, entre aspas, dessa nova política econômica é um passo para trás para dar dois para frente. O que o Lenin queria dizer com isso? Que, dado o grau de devastação da Rússia, era necessário retomar algumas práticas de caráter capitalista para que, estabilizada a economia, pudesse se aprofundar as medidas de caráter socialista. Porque a lógica do ideário socialista diz que o socialismo só pode ser instalado aonde há um capitalismo maduro. Então era necessário resgatar um pouco dos aspectos capitalistas na sociedade russa para poder ter este amadurecimento e, consequentemente, voltar ao projeto. Então, um passo atrás para dois para frente é o projeto de coletivização, de implantação de um regime socialista ou comunista na Rússia. Essa política ela vai de 21 a 28. Nesse meio tempo, é criada a União Soviética, em 1922, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que na prática vai incorporar boa parte dos povos e territórios que eram pertencentes ao Império Russo. Então, essas áreas elas não vão ter a possibilidade de se desligar, né, de ter a sua independência política, elas vão ser transformadas em estados socialistas também, em tese com soberania, que vão se ligar à União Soviética por a sua livre e espontânea vontade, mas na prática é uma reprodução ainda da extensão territorial do Império Russo. E em 24 Lenin morre depois de um derrame, que deixa ele durante certo tempo, obviamente, incapacitado, e já durante esse período em que ele está incapacitado, mas ainda não morre, abre-se uma disputa muito grande entre duas lideranças internas, né, do governo bolchevique, que eram o Trotsky, o cara aquele que organizou o Exército Vermelho, e a figura do Stalin, que era também dentro da estrutura do governo socialista, uma figura já proeminente. Em teoria, o que coloca Stalin, aqui no mapa da Revolução, perdão, da União Soviética para vocês, então o que está em amarelo é a Rússia em si, e essas áreas em vermelho, na região do Báltico, que está mais à esquerda ali, ou do Cáucaso, que está mais abaixo, são regiões de países outros que não são russos, mas que acabam sendo incorporados a essa grande estrutura da União Soviética. E aí eu tenho então a figura do Lenin ali no seu mausoléu. O Lenin, quando morre, o corpo dele é embalsamado, é uma forma de mumificação. E esse corpo dele está num mausoléu no centro da Praça Vermelha, em Moscou. E eu não sei se ainda hoje é aberta a visitação, durante muitos anos foi aberta a visitação. O corpo de Lenin era um objeto quase de peregrinação na cidade de Moscou. Na imagem logo abaixo ali do caixão do esquife, onde está colocado o corpo do Lenin, estão justamente os três, bem no meio ali o Lenin, à sua esquerda o Stalin, à sua direita o Trotsky. Então eles já são figuras próximas ao Lenin. Na medida em que o Lenin morre, eles entram em disputa para ver quem vai ser a liderança do governo. E, em tese, o argumento deles é um argumento ideológico. Trotsky, o nosso carinha da direita ali, pregava a ideia de que a revolução ela tinha que ser permanente e que ela tinha que se estender o quanto antes para outros lugares, porque se isto não acontecesse, ela morreria dentro da própria União Soviética. Então, a ideia de que era necessário mobilizar esforços e dar continuidade à revolução além fronteiras. Stalin era um cara que dizia o contrário, que você tinha que primeiro consolidar a estrutura revolucionária dentro da União Soviética, com a nacionalização, com os elementos que fossem decorrentes, antes de tentar fazer com que a revolução fosse estendida a outros lugares. Na prática, além dessa questão ideológica, você tem ali uma disputa pelo poder de forma clássica, ou seja, quem dentre eles iria ter o controle, e nessa disputa acaba assim impondo a figura do Stalin. Então, a partir de 1927, o Stalin consegue expulsar o Trotsky da União Soviética. Ele vai se exilar em vários países e acaba sendo morto, assassinado por um agente stalinista no México em 1940, uma picaretada na cabeça. O Stalin, não tendo a figura do Trotsky, que era o seu oponente mais expressivo, ele consegue se consolidar enquanto governante e gradualmente vai concentrando cada vez mais poderes, configurando, portanto, um regime ditatorial.
E a partir da consolidação desse regime, ele vai terminar a nova política econômica e vai adotar os chamados planos quinquenais, que voltam para a ideia de socialismo, ou seja, eles retomam a ideia de nacionalização dos meios de produção, e além dessa nacionalização, eles estabelecem planejamentos de 5 em 5 anos, por isso quinquenal, em que toda a produção ela está organizada pelo governo para alguma área específica. Então, um plano quinquenal era voltado para a agricultura, outro plano quinquenal nos anos seguintes era para a indústria de base, e assim vai. Então, isso é o que a gente pode chamar de uma planificação de plano, palavra plano. Então, se costuma dizer assim que as economias socialistas são economias planificadas, quer dizer que elas têm um plano e este plano é organizado e executado a partir do Estado, que controla os meios de produção, que em tese são coletivos, mas que na prática são controlados por aqueles que controlam o Estado. Nesse caso, ninguém menos do que Iosif Vissarionovich Jugatvili ou simplesmente Stalin. A partir daí começa um outro momento na história, não mais russa agora, né, soviética, que nós vamos ver também em provavelmente outro vídeo, e é bem provável, pessoal, que o contexto que a gente vive faz com que tenhamos que nos adequar a isso e trabalhar cada vez mais dessa maneira. Voltaremos um dia, podem ter certeza, mas até lá esse vai ser o nosso recurso para poder compensar a distância, o afastamento e a dificuldade de trabalhar presencialmente. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Tá? Desejo a todas e a todos que fiquem bem. Manifesto mais uma vez o quanto sinto saudade de vê-los, de estar próximo a vocês e a confiança de que um dia isso vai tornar a acontecer. Tá? Um beijo no coração de todos vocês. Até mais.